Sejam bem-vindos, meus lindos. A gente vai fazer uma aula hoje diferente, tá? Mas igualmente importante. E uma aula que eu preciso que vocês prestem muita atenção e que vocês entendam o conceito disso aqui que eu tô falando, que vai mudar muita coisa na vida de vocês. Se vocês conseguirem entender essa aula aqui e você conseguir colocar em prática isso na tua vida, cara, você vai conseguir muitas coisas, muitos frutos, tanto na tua vida financeira como na tua saúde mental e etc. A gente vai falar um pouco hoje sobre dinheiro, sobre finanças, mas de um ponto de vista diferente, tá? A gente vai falar de um ponto de vista diferente. O tema da aula de hoje é viva de forma simples. E o que significa viver de forma simples? Significa que você tem que morar na praia e vender a sua arte? Será que é isso que significa? Não. Como eu coloquei aqui no primeiro ponto, simplicidade não significa pobreza, são coisas totalmente diferentes. Você pode ser muito rico e ainda assim ser simples. Assim como você pode ser pobre e viver no luxo, como a gente vê muitas vezes hoje em dia. A gente vai falar sobre isso bastante hoje. Então, eu quero que você entenda que uma vida simples, ela tem muito valor do ponto de vista, de vários pontos de vista, na verdade. Ela tem muito valor para tua saúde mental, ela tem muito valor para tuas relações amorosas, ela tem muito valor para como você cria teus filhos. Isso é muito interessante e eu quero que você perceba isso hoje. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que simplicidade e pobreza são coisas totalmente diferentes. Você pode ser muito rico, você pode ser uma pessoa milionária e ainda assim ser muito simples. Simplicidade não está atrelada ao fato de você ter muito ou pouco dinheiro, ok? Então, se você deseja ficar rico, fique muito rico, não tem problema nenhum. Não estou aqui para falar ou para me posicionar contra a riqueza, até porque eu sou uma pessoa que busca ganhar muito dinheiro. Eu sou uma pessoa que, apesar de pouca idade, já conquistou certas coisas na vida. Então, não estou aqui para discursar de forma alguma contra o dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é fundamental na tua vida, inclusive para vocês que querem viver em alta performance. Vocês precisam ganhar dinheiro. Vocês precisam evoluir financeiramente. Isso vai ajudar em diversos campos da vida de vocês, ok? Então, se você romantiza a pobreza, se você fica falando que ser pobre é melhor, se você acha que ricos são maldosos, são maus, são pessoas ruins, você está perpetuando um estado de pobreza na tua vida. Então, pare com isso imediatamente. Pare de falar como se ser pobre fosse algum tipo de bênção. Não é, ok? A tua família vai sofrer. As pessoas que necessitam de você, principalmente as pessoas que dependem de você, seus filhos, por exemplo, vão sofrer, vão passar dificuldades. Então, não queira ser pobre. Não romantize essa porra. Isso não é bom. Não existe nenhuma vantagem em ser pobre, ok? E entenda que o dinheiro é fundamental para a manutenção de uma qualidade de vida mínima. Então pare de romantizar essa porra. Só que o que você também precisa entender é que o dinheiro ele tem diversas funções além de comprar coisas. O dinheiro não serve apenas para comprar coisas. Para que serve o dinheiro? Vamos entender aqui. As funções do dinheiro em ordem de importância. A primeira coisa, na minha opinião, é a segurança para si e para os outros. Então, o seu dinheiro serve para gerar segurança. Então, você pode morar numa casa mais bem localizada, você pode ter um carro mais seguro, você pode viajar de avião ao invés de estar pegando estrada perigosa. Você pode, então, de diversas formas a gente pode falar de segurança. Você também vai ter mais liberdade geográfica e de tempo. O que seria liberdade geográfica? Hoje, eu, por exemplo, nada me prende aonde eu moro. Eu posso morar em qualquer lugar. Isso seria liberdade geográfica. E tempo é você ganhar dinheiro sem vender o seu tempo a todo custo e você conseguir também curtir a sua família, você conseguir curtir momentos, você não ser escravo do dinheiro a ponto de você não conseguir ter tempo para nada, ok? Além disso, o dinheiro também serve para gerar conforto, uma casa confortável, um carro confortável, uma vida confortável para si e para os seus. Realizar sonhos. Então você vai poder comprar coisas que você sempre desejou, fazer viagens que você sempre desejou, você vai poder fazer coisas que você sempre desejou, e isso é realizar sonhos. E por último, a última coisa, a coisa menos importante, a função menos importante do dinheiro é comprar luxos. O que seria luxo? Qual que é a definição de luxo? É aquilo que não é necessário, tá? É aquilo que você compra a mais. É aquilo que não existe uma necessidade intrínseca, mas ainda assim você compra. Isso seria um luxo,
tá? É um além. É você comprando algo de que você não necessita, mas que você quer comprar porque justamente você quer um luxo. Não é errado, mas a gente vai falar sobre isso já já. Isso daqui é uma coisa que eu sempre tive em mente, mas eu nunca falei sobre isso no meu perfil. Não gosto muito de falar sobre isso no meu perfil, mas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso com uma certa frequência para que vocês consigam sair disso. Existe algo chamado a corrida dos ratos. Isso é uma meio que vamos dizer, uma analogia, tá? Mas o que seria a corrida dos ratos? Existe essa imagem aqui clássica que eu quero que vocês vejam. Cara, a corrida dos ratos é você entrar num círculo de consumismo onde você busca ganhar mais para poder comprar mais. Através de comprar mais, você se endivida mais, você precisa trabalhar mais para ganhar mais, para poder se endividar ainda mais. Então essa é a forma que a maioria das pessoas vivem. Então o cara está trabalhando para pagar um carro, no momento que ele termina de pagar o carro, ele ganha um aumento, ele compra um carro mais caro, continua pagando aquele carro mais caro. Então ele sempre está correndo atrás daquela coisa de ter um pouco mais, de conseguir aparentar ter um pouco mais. Então quando você sai disso, como que você sai da corrida dos ratos principalmente? Quando você deixa de depender principalmente de aparências. Quando você para de falar assim, nossa, eu queria muito parecer rico para meus amigos. Eu queria muito ter aquele carro que meus amigos vão falar, caramba, mano, tu é muito bem sucedido. Então, quando você deixa de lado essa questão do ego, porque isso está muito relacionado com o ego e da vaidade, você consegue de fato progredir financeiramente, porque você não fica comprando coisas apenas para mostrar para outras pessoas. A corrida dos ratos é basicamente isso. Existem outras coisas também, mas a principal questão da corrida dos ratos é isso. Então, você precisa disso para ser feliz. Então, o que acontece hoje é que as pessoas elas falam como se você precisasse de coisas para ser feliz. Cara, tu só vai ser feliz quando tu tiver esse carro aqui. Esse carro aqui, ele é um motor não sei das quantas, ele tem interior não sei das quantas, então tu precisa dele para ser feliz. Enquanto não tiver esse carro, brother, tu não vai conseguir, tá? Então, fuja disso. Você não precisa de coisas para ser feliz. Você precisa de momentos, de ações, coisas totalmente diferentes, tá? Aquilo que a gente sempre ensina aqui, aquilo é realmente o que vai te fazer feliz. Um carro. Eu digo isso para vocês. Aos 25 anos de idade eu comprei um carro que eu sempre quis, tá? E eu juro para vocês que a felicidade que eu senti naquele carro, obviamente eu fiquei feliz, mas como eu não sou uma pessoa consumista, aquela felicidade ali, ela foi, pô, 2 dias que eu tava feliz por ter comprado o carro, mas não é igual a felicidade da minha rotina, que eu acordo todos os dias vencendo, que eu tomo banho gelado, que eu treino, que eu me sinto orgulhoso de fazer o que eu faço, que eu mudo a vida de pessoas. Então a felicidade real, ela não vem de coisas. A felicidade real, ela vem de rotina, de construção, de tudo isso. Óbvio que o carro é a materialização do teu esforço, dos teus sonhos e etc. Mas quando você coloca coisas como o motivo da tua felicidade, você sempre está fadado a acabar se frustrando mais pra frente, porque quando você percebe que aquilo é um carro e que a função dele daquele carro é a mesma de qualquer outro carro, é diferente, cara. Você não vai conseguir trazer essa felicidade sempre. Então, pessoas que estão sempre buscando coisas para se satisfazerem e se sentirem felizes momentaneamente, elas vão virar escravas disso, ok? Por isso que muitas pessoas viciam em comprar coisas. A gente vai falar sobre isso. Então, o consumismo, ele é um ciclo sem fim. Por que é um ciclo sem fim? Justamente por isso. Porque, ó, eu sonhava com essa garrafa. Mas a partir do momento que eu comprei essa garrafa, ela é minha, certo? Imagina que essa garrafa é qualquer outra coisa na tua vida. Então, a partir do momento que eu comprei ela, ela é minha. Então, essa garrafa já deixou de ser meu sonho. Agora, eu sonho com a outra garrafa, a próxima. Aí, daqui a pouco, eu compro a próxima. Aí, eu sonho com a outra. Aí, eu compro a outra. Aí, eu sonho com a outra. Então, esse consumismo, ele não tem fim. Você sempre vai ter coisas novas para comprar. E se você colocar a tua busca nisso, o teu propósito de vida for consumir coisas, você sempre vai ficar voltando ao mesmo ponto de insatisfação com aquilo que você tem. Isso é complicadíssimo e talvez seja uma das explicações para que países como os Estados Unidos tenham altíssimos níveis de depressão, ansiedade e transtornos psicológicos. Porque, obviamente, quanto mais maior o poder de consumo de um país, mais consumista esse país se torna. Pensa bem, quando você busca uma coisa com muita veemência, com muita assertividade, com muita intensidade, você cria uma energia para chegar até aquilo. E quando você chega, talvez você se frustre porque não é o que você esperava.
Pô, imagina uma pessoa que trabalhou 10 anos para comprar um carro, ela sonhou por durante 10 anos, ela compra, ela fala, porra, é um carro. Porra, tem 4 rodas. Anda. E aí? E agora? O que que eu faço com isso? Vivi minha vida inteira buscando esse momento. E agora? O que que eu faço? Compara isso com aquela pessoa que, por exemplo, o propósito de vida dela é mudar a vida de milhões de pessoas. Cara, imagina a sensação de mudar a vida de milhões de pessoas. Imagina as pessoas te falando isso. Imagina as pessoas chegando pra você te agradecer. Imagina as pessoas falando pra você que você mudou a vida delas. Compara uma coisa e a outra. O que que você acha que vai trazer mais satisfação? Não tô falando que você precisa mudar a vida de milhões de pessoas, eu tô falando que você precisa buscar um propósito que de fato seja uma coisa palpável e durável. Não simplesmente um consumo, um bem de consumo, um carro. Não que vamos entender isso daqui, por favor, entendam isso daqui, tá? Tenha um pouco de interpretação de texto comigo. Cara, eu não tô falando que é errado você buscar comprar um carro. É excelente, é incrível, quero que você cresça financeiramente, quero que você fique rico. Isso não é um problema. O problema é quando você faz disso, quando você faz do consumo, do ficar rico, o propósito da tua existência. Não pode ser o propósito, tem que ser a consequência. Eu não ganho dinheiro porque eu foco no dinheiro, eu ganho dinheiro porque eu foco em ajudar pessoas. As pessoas agradecidas e felizes com o que eu entrego para elas me geram retorno financeiro. Entende? Então essa é a grande questão que você precisa Não entender. encontrei isso na biblioteca do app Siri, Apple fica Music. quietinha, vai. Você pode me pedir para Deixa eu reproduzir fazer uma assim, fica estação de... quietinha. Pelo amor de Deus, Siri. Vamos nessa. Então, entenda que o consumismo é um ciclo sem fim. E aqui a gente trouxe a parábola do iate. O que é a parábola do iate? Vou contar para vocês. Eu gosto muito de parábolas, tá? Eu leio muitas parábolas. Teve um cara, não sei se essa história é verdadeira, mas que no começo da vida ele comprou uma canoazinha. E ele estava na canoa e ele olhou um cara andando numa lancha. Uma lancha ali, uma Fokker 200. Para quem entende de lancha vai entender o que eu tô dizendo. Aí esse cara viu a pessoa andando de Fokker e ele falou assim: caramba, eu ando de canoa, aquele cara anda de lancha. Que merda, minha vida é muito ruim. Vou trabalhar 10 vezes mais. Trabalhou, comprou uma lancha. Aí ele tava andando de lancha e ele viu o cara andando numa lancha muito maior que a dele. Aí ele, puta que pariu, que merda. Ah, o cara tá andando numa lancha muito maior que a minha. Vou trabalhar 10 vezes mais. Trabalhou. Beleza, ele comprou uma lancha muito maior que a dele. Aí daqui a pouco ele tava numa lancha muito maior que a dele e ele viu um cara no iate. Aí ele pegou e olhou, caralho, o cara tá no iate e eu tô numa lancha. Que merda, vou trabalhar 10 vezes mais. Trabalhou. Beleza, o cara passou anos, vocês estão entendendo que ele passou anos buscando coisas melhores, que ele via que os caras tinham coisas melhores que ele. E aí, enfim, ele comprou um iate, tá? Aí ele falou, não, agora comprei um iate, agora eu não vou mais sofrer com isso. E ele foi para Mônaco. Ele chegou em Mônaco e o iate dele era o menor na Bahia. Ele olhou e falou assim, puta que pariu, o que que eu faço agora? Então essa parábola, ela mostra o seguinte, que não importa o que você tem, não importa se você, cara, se você trabalha 10 vezes mais para comprar aquilo, sempre vão existir coisas além do que você tem. Sempre vão existir coisas além. Então, se você coloca a tua busca nisso, você vai passar o resto da vida se sentindo inferior. Você passa o resto da vida se sentindo inferior. Isso é o que acontece com muita gente que vai nas redes sociais e ficam vendo aquela vida de glamour dos blogueiros, dos coaches, etc. Por quê? Porque imagina que você está vendo a vida daquela pessoa, você está ali na sua casa simples, com a sua vida simples, com o seu carro bom, mas simples, e você fica vendo aquela vida de glamour, o cara viaja todo dia. O cara tem todo dia um jantar de 900, de 1.000, de 3.000 reais. O cara viaja não sei pra onde. O cara anda de Lamborghini. Só que deixa eu te contar uma coisa. Uma vida de glamour, ela pode ser linda nas redes sociais, tá? Só que eu te garanto que muitas, isso eu falo por experiência própria, porque eu conheço pessoas que vivem uma vida de glamour. Se vocês pensarem, eu estou no meio das redes sociais e eu conheço muitas pessoas. E eu sei que muitas vezes essa vida de glamour esconde muitas coisas ruins. Ela esconde, por exemplo, uma depressão por trás. Um cara que ele tira uma foto sorrindo aqui, daqui a pouco depois da foto ele tá com uma cara de bosta, porque ele tá feliz com a vida dele. Então entendam que isso que você fica comparando a sua vida com as redes sociais são palcos. A gente não está falando de bastidores, aquelas pessoas não estão mostrando a vida delas do dia a dia. Elas estão mostrando o que elas querem que você veja. Então perceba que você comparar a tua vida real,
a tua vida de bastidor, a tua vida de luta diária com o que as pessoas querem que você veja da vida delas é muito injusto. Muitas vezes você se frustra em relação a isso. E aí você fica querendo aquela vida ali, que é uma vida que não existe, que é uma vida platônica, que é uma vida utópica. Não existe você viver daquela forma. Ah, que o cara viaja todo dia para um lugar diferente. Isso é doentio. Como é que você... Eu juro, eu viajo uma vez a cada 6 meses e se eu pudesse eu nem viajaria. Eu acho uma merda. Porque você desregula o teu ciclo circadiano, aí você pega fuso horário, aí você... Nossa, é horrível, tá? Então, quando você fala de pessoas que viajam todos os dias, pra mim isso não faz sentido nenhum. Esse negócio de ser nômade digital, isso não faz sentido nenhum, isso é fuga. Pessoas normais têm CPF, têm CEP, têm endereço. Esse negócio de ficar vivendo uma vida, vou viver minha vida viajando, isso não existe pra mim. Isso para você existe, tudo bem, mas eu digo que isso daqui pra mim não faz sentido. Então essa glamorização da vida, essa vida glamurosa, vou te falar bem a real que é muitas vezes mentira, tá? Então não se iluda. Outra coisa que você precisa entender é que ser rico e ser bem-sucedido são coisas bem diferentes. Não há muita semelhança entre as duas coisas. Por quê? Porque existem diversos pilares do sucesso, não apenas o dinheiro. Se você tiver apenas o dinheiro, você me desculpe, mas você não é bem-sucedido, não. Você está bem longe de ser bem-sucedido. Quais são os pilares do sucesso? Então você está cumprindo o teu propósito na Terra, tá? Então isso daqui é uma coisa muito importante. Você tem um propósito, está cumprindo ele, ok? É uma coisa. Você tem saúde? Como é que tá a tua saúde? Como é que tá a tua vida? Como é que tá teu sono, por exemplo? Você dorme 3 horas por noite, pode ser bilionário, que eu não invejo você de forma alguma, eu acho você um coitado, ok? Como que tá a tua performance física e mental? O que que adianta você ter 100 bilhões na conta, 50 milhões na conta, 10 milhões na conta, não importa quanto você tem, se você não consegue subir um lance de escada sem ficar ofegante, se você toda noite não consegue dormir porque você está ansioso, você está com insônia, o que que adianta? Entende? O que que adianta você estar multimilionário e você não ter uma família, você não ter pessoas próximas a você que querem o teu bem? Todo mundo deseja o teu mal. O que que adianta isso daqui? E o que que adianta você ter apenas dinheiro? Ok? Assim como não adianta você ter propósito, saúde, performance física e mental, se você não busca também ter uma família e ter dinheiro, você tem que ter tudo. Entenda que o sucesso é uma junção de todas essas coisas. Perceba isso, ok? Não seja romantizador da pobreza, também não seja romantizador da riqueza. Tenha muito um pé no chão em relação a entender que o dinheiro tem a sua importância, mas que ele não é a coisa mais importante da vida. Ok? Vamos nessa. Aqui já é um conselho. Aqui já é um conselho e é uma coisa que eu faço há muito tempo e que se vocês fizerem eu tenho certeza que vocês vão progredir muito na vida. Você precisa viver um degrau abaixo do que você pode viver. O que isso significa? Deixa eu contar pra vocês. Coloquei aqui um exemplo prático. Quando eu tinha 22 anos, lá em 2020, 22 ou 23 anos, eu comecei a trabalhar com a internet e de um ano para o outro eu comecei a ganhar mais ou menos 10, 15 mil reais por mês. Isso de lucro, tá? É o que sobrava para mim. Só que na época eu já estudava bastante sobre mercado financeiro e etc. E eu decidi viver uma vida simples, uma vida muito simples, que eu conseguisse manter essa vida com 5, 6 mil reais por mês, mesmo ganhando 10, 15. Então, eu mantive uma vida simples, numa casa mais simples, com coisas mais simples. Eu comia comida de verdade, não gastava dinheiro com besteira, nunca fui a festas e etc. Então, nessa época, eu mesmo ganhando 10, 15 mil reais, eu conseguia juntar bastante dinheiro, tá? Bastante dinheiro, e conseguia progredir para o próximo nível em relação ao financeiro. Por quê? Porque eu não estava gastando tudo que eu ganhava. Como que a maioria das pessoas pensa? Se eu ganho 10, eu posso gastar 12. Se eu ganho 12, eu posso gastar 15. Se eu ganho 15, eu posso gastar 20. Ou seja, não importa quanto essa pessoa ganha, ela sempre vai estar ficando mais pobre e não mais rica. Só que se você faz o inverso, se você ganha 5 e gasta 3, se você ganha 7 e gasta 5, se você ganha 10 e gasta 7, você fica mais rico conforme o tempo passa. Por quê? Porque você está guardando dinheiro. Você está deixando um chorinho ali para poder investir, para poder fazer investimentos, independente do qual investimento você queira fazer. Não estou falando aqui sobre investimentos. Estou falando que você não precisa necessariamente gastar tudo que você ganha. Eu sei que talvez você esteja começando na vida e você esteja ganhando um salário mínimo, aí já é mais complicado, ok?
Mas sempre que você puder, sempre que você tiver a opção de viver um degrau abaixo, viva um degrau abaixo. Não queira mostrar para os teus amigos que tu é bem-sucedido, não queira mostrar que tu é o brabo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 2022, eu ganhava, com certeza, em média, mais de 50 mil reais por mês no começo de 2022. Tranquilamente, a média mínima do que eu ganhava no mês era 50 mil reais. E eu andava de Kwid. Um Kwid custa 30 mil reais, é um carro de 30 mil. Ou seja, todos os meses eu ganhava quase duas vezes o valor do meu carro. E meus amigos sabiam que eu ganhava bem, e eles falavam assim, por que tu anda de Kwid? Por que tu ganha de Kwid? E eu falava assim, simples, porque eu ainda não preciso de um carro melhor. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou comprar um carro melhor. Aí não vai fazer diferença para mim. E eu peguei e fui comprar a minha X6 e eu comprei ela simplesmente no dinheiro, tá? No Pix. Por quê? Porque naquele momento ter uma X6 para mim já não era uma diferença tão grande na minha vida, a ponto de eu ter que me endividar para comprar um carro. E por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês entenderem que quando você espera e tem paciência para comprar as coisas que você quer, consumir aquilo que você quer, você consegue de forma muito melhor. Eu não precisei me endividar para pegar o carro. Eu não precisei deixar meu dinheiro todo para pegar o carro. Eu dei uma parcela do meu dinheiro e consegui pegar o carro à vista. Então, entenda que se você viver um patamar abaixo, se você viver um degrau abaixo, se você não ficar buscando sempre satisfazer o seu ego e impressionar as pessoas, você vai ter uma saúde financeira muito melhor. E por que eu estou falando sobre essa aula hoje? Porque saúde financeira está muito relacionado com alta performance. Porque se você está passando por problemas financeiros, muito provavelmente você está ansioso, você está com insônia, e você aprender a ter uma saúde financeira vai te ajudar também na tua saúde mental e saúde física. Isso é óbvio, ok? Então entenda isso daqui, isso aqui é uma coisa muito poderosa. Eu estou falando uma coisa que eu faço na minha vida e que se você fizer, você também vai conseguir muitos frutos, tá? Se você ganha 10 mil, não gaste seus 10 mil, ok? Se você ganha 8, não gaste seus 8. Reduza seu custo de vida e viva um degrau abaixo. Talvez você pense assim, ah, mas Cado, porra, é meu merecimento, tudo bem. Você pode trabalhar seu merecimento, mas trabalhe seu merecimento da forma correta. Por exemplo, meu merecimento foi comprar X6 para mim. E eu esperei 3 anos para comprar esse carro. Ou seja, eu simplesmente esperei as coisas acontecerem, esperei ter um capital legal investido, e quando eu senti que eu tinha esse capital investido, eu fui lá e comprei o carro que eu queria. Eu tive paciência. Para você ter sucesso em qualquer área, ok? Seja financeira, seja área de treinamento, seja área de performance, você precisa ter paciência. Tenham paciência, não queiram acelerar o processo. O cara que compra um carro se endividando todo é o mesmo cara que vai lá e usa anabolizante, mesmo tendo um mês de treino. Ele não tem nenhuma maturidade física para usar. Só que ele vai lá e usa, por quê? Porque ele quer acelerar o processo, ele não quer, ele quer já, porra, eu quero meter o shape de fisiculturista do dia pra noite. O cara acabou de começar a treinar. É mesmo quando o cara acabou de começar a ganhar dinheiro, ele já quer comprar um carro de 300, 400 mil. Então não é assim. Construa uma base sólida. Treine bastante. Espere o momento. A mesma coisa pro dinheiro. Construa uma base sólida. Invista bastante. Quando você tiver uma base sólida, você pode comprar, você pode consumir. Obviamente, sempre tomando cuidado para não deixar o ego falar mais alto. Ok? Isso é uma coisa importante. E aqui, por fim, eu quero que você entenda. Ok? Entenda isso, por favor. As coisas mais valiosas na vida são as coisas mais simples. Isso pode parecer um pouco. Tudo bem, parece um papo de hippie, mas, mas realmente é. Para mim, realmente é. Então, você vai precisar ser como o sábio e não como o tolo. Já vou explicar isso. Antes eu quero falar, por exemplo, uma coisa que acontece na minha vida. Eu tenho uma X6, eu moro numa casa incrível. Só que as coisas que me geram mais prazer não são essas coisas. Não são as coisas que eu conquisto em relação ao dinheiro. O que me gera mais prazer, porra, tomar um banho de sol. O que me gera mais prazer, dormir bem. O que me gera mais prazer, dar um rolezão de bike, ir num lago, nadar e etc. Então as coisas que me geram mais prazer são as coisas mais simples. Então eu não preciso de luxo para ser feliz. Eu não preciso de glamour para ser feliz. Eu tomo meu cafezinho de manhã, eu faço meu treino à tarde, eu vou de bike, volto de bike do meu treino. Ou seja, mesmo se eu não tivesse a X6 e mesmo se eu não tivesse minha casa, eu tenho certeza que eu seria feliz da mesma forma. Porque eu era feliz quando eu não tinha praticamente nada disso. Então a tua felicidade estará atrelada a coisas simples, normais e etc, que não dependem de muito dinheiro, não dependem de muitas coisas. Você não depender de coisas para ser feliz, você tem uma felicidade inerente, ok? Então um dos meus maiores sonhos, por exemplo, é daqui a alguns anos comprar um rancho,
botar umas vaquinhas leiteiras, colocar uns gados de corte, colocar umas galinhas lá dentro e viver na simplicidade. Mesmo que eu tenha muitos milhões investidos, isso não faz diferença. Como eu falei, simplicidade e riqueza são coisas diferentes, tá? Simplicidade e pobreza, na verdade, são coisas diferentes. Você pode ser rico e você pode ser simples ao mesmo tempo. Então entendam isso. Essa aula, ela é uma aula voltada para vocês. Por que que eu tô falando mais sobre isso? Porque eu quero que vocês entendam que isso daqui tem tudo a ver com hedonismo. Que eu sempre falo do hedonismo. Porque a partir do momento que você entra naquele negócio que eu falei para vocês, da corrida dos ratos, que você começa a buscar agradar as pessoas através de coisas, e você começa a buscar ter aparência, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado porque você vai viciar nisso, nessa sensação de querer, eu sou o brabo. Muitas vezes o cara tem um carro de 300 mil, ele não tem 5 mil em cash, em dinheiro, na conta. Esse cara é rico? Não, ele não é rico, ele tá longe de ser rico. Então perceba que você viver para agradar os outros, você acaba até evitando a tua riqueza. Você acaba perpetuando a tua pobreza. Eu quero que vocês sejam ricos de verdade, quero que vocês tenham segurança financeira, quero que vocês tenham liberdade, eu quero que vocês tenham tudo do bom e do melhor. Só que para isso você precisa se desapegar desse ego maldito, da vaidade maldita que te faz comprar coisas para poder impressionar os outros. Não estou falando que eu nunca fiz isso, já fiz também, principalmente quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu fui lá, eu juro pra vocês, quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu me endividei para comprar um iPhone. Óbvio que também é porque eu trabalhava com isso, mas eu podia ter comprado um iPhone X, eu fui lá e comprei um iPhone 11. Por quê? Porque eu estava preocupado do que as pessoas pensariam sobre mim se eu comprasse um iPhone X e se eu comprasse um iPhone 11. Você entende? Então não tô falando pra vocês que eu sou o cara perfeito, etc. Mas hoje eu não sou assim. Hoje eu só compro aquilo que eu quero e não o que eu quero mostrar para as pessoas. Eu só compro aquilo que faz sentido para mim e não o que faz sentido para os outros. Isso é uma construção, isso é uma coisa que eu aprendi. Então entendam isso, por favor. Essa aula é importantíssima. Seja como tolo, não como sábio. Ou seja como. Perdão. Seja como sábio, não como tolo. Como assim? O sábio é aquele cara que ele aprende olhando os outros fazerem. Ele vê aquele cara, por exemplo, aquele senhor, todo mundo conhece um cara desse, aquele cara que é milionário, tem 60 anos e tá prestes a infartar. Esse cara, ele tem muito dinheiro, só que ele não tem sucesso algum. Por quê? Porque, como eu falei, o sucesso depende de vários pilares. E tem aquele outro cara de 60 anos que ao mesmo tempo que ele cuidou da saúde financeira, ele cuidou da saúde física e mental. Ele treina todos os dias, ele corre todos os dias, ele faz de tudo para ter uma saúde foda. Esse cara tem sucesso. Então o tolo, ele mesmo sabendo de muitos casos de pessoas assim, ele continua vivendo como essas pessoas viveram. Ele continua buscando apenas o dinheiro. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ter o mesmo futuro. Então o sábio ele percebe através da observação que se você focar apenas no dinheiro, você vai estar na merda, ok? Você vai estar na merda porque você vai trocar a sua saúde, a sua performance física e mental apenas pelo dinheiro. Então não troque. Se você pode trabalhar 10 horas por dia para ganhar 10 mil reais e você pode trabalhar 8 horas por dia para ganhar 8 mil reais, e se essas 2 horas de diferença vão fazer você dormir melhor, vão fazer você acordar melhor, vão fazer você treinar diferente, vão fazer você ter muito mais saúde física e mental, escolha 8 mil. E, obviamente, se aperfeiçoe para você ganhar depois mais trabalhando no mesmo horário. Porque isso vai fazer com que você perceba e que você tenha sempre a noção de que não dá para trocar a saúde pelo dinheiro. Você tem que conseguir as duas coisas. Eu, por exemplo, não vou trocar jamais uma noite de sono para ficar trabalhando a noite inteira. Não vou fazer isso, mesmo que isso vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Nunca vou fazer isso. Eu não vou trocar o meu sono, minhas 8 horas sagradas, meu treino, meu banho de sol por coisas que vão me gerar mais dinheiro. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho noção que sucesso vai muito além de apenas dinheiro. Ok? Se liguem nisso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês querem mais aulas nesse contexto, coisas que saiam um pouquinho do normal aí que a gente sempre fala, comentem aqui embaixo, tá bom? Tamo junto, um beijo e um abraço. Vamos nessa.